Olá, irmãos, bom dia. Eu hoje tenho para vocês falar sobre uma profecia bíblica que é dada em Deuteronômio, não é? Vocês conhecem, quase certeza, o profeta como Moisés. Dessa passagem vamos lê-la de caminho, mas que em Deuteronômio 18 é profetizado que haver um profeta como Moisés tinha que ser obedecido, respeitado, e quem não o respeitasse ia ter vida complicada, não é? Nós vamos analisar a passagem a seguir e vamos ver como esse profeta tem que ser Jesus, profeta como Moisés, e não outro qualquer, como outras crenças dizem. E para começar então, vamos começar então a ver o que é que outras crenças dizem. Então, mesmo dentro do cristianismo há quem rejeite qualquer conotação messiânica a isto. E acreditam que se refere a uma predição da existência contínua da tradição de profetas ou até uma sucessão de profetas. Rejeitam ser uma profecia messiânica, não é? Que é importante para nós, que é mais uma profecia que nos garante que Jesus Cristo é o Messias. E então, irmãos, os judeus geralmente acreditam que se refere a Josué, filho de Num. Num normalmente é o que eles acreditam e é isso que defende a maior parte. Outros acreditam que seja outro, qualquer outro profeta, mas no geral é Josué que é apontado como esse profeta. E o Islão ensina que se refere ao profeta Maomé, não é? Que o Islão até aceita algumas coisas da Tora, desde que bata certo com o Alcorão. E então aproveitam-se dessa profecia para dizer que é verdade, mas é o profeta Maomé, há que obedecer a Maomé. E vamos ver como pode ser Maomé. Então, qual é o contexto desta passagem? Neste livro, Moisés deu uma reafirmação da aliança entre Deus e Israel para a geração de israelitas, que estavam nas planícies de Moab antes da travessia do Jordão para entrar na terra prometida. Era este o contexto. Estavam quase a chegar à terra prometida. E o contexto mais amplo de Deuteronômio 18 descreve os ofícios de rei, sacerdote, é explicado quais são as funções, então, destes ofícios, que sabemos que Jesus também vai cumprir, o ofício de rei, o ofício de sacerdote, por nós, não é? E até de profeta. Então vamos ler a passagem para analisarmos mais calmamente, e temos: O Senhor, teu Deus, te levantará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor, o teu Deus, em Horeb, no dia da Assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, ele lhes fará tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Deuteronômio 18, 15 a 19. Então, aqui os israelitas, quando ouviram a voz de Deus, ficaram aterrorizados, não é, irmãos? E viram aquele fogo e eles não conseguiam ver Deus, não é? E então o Senhor fala por eles a partir de Moisés, e este profeta será como Moisés nesse aspecto, ou seja, como disse o Senhor Jesus, ninguém viu a Deus sem ser Ele. Mas olhem para Ele e veem a Deus. Então Jesus, já que ninguém pode ver a Deus, não é? Então temos que ver Deus refletido em Jesus. E Ele é a imagem invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. A imagem perfeita. E a imagem que nós conseguimos tolerar ver. A imagem divina, não é? Jesus Cristo é o Filho. Jesus Cristo é divino, é Deus. É o Filho e é aquele que fala em nome do Pai. E é aquele que nós devemos ouvir e obedecer. Pois quem vê Jesus é o Pai. Quem obedece a Jesus obedece ao Pai. Quem ama a Jesus ama ao Pai. Isto vemos tudo no Novo Testamento como está relacionado. Mas para perceberem que esse profeta então ia ser, já que não se consegue ver a Deus, então o Senhor manda esse profeta que falará em nome dele. E o que ele disser é a própria palavra de Deus. Então, o profeta aqui mencionado não seria como os falsos profetas, que era mencionado já em Deuteronômio no capítulo 13. Pois este seria como Moisés. E a razão para a voz profética através de Moisés foi que o Senhor aterrorizou o povo de Israel no Monte Sinai, não é? Aquilo que estávamos a falar, eles ficaram aterrorizados, não conseguiam ouvir sequer a Deus. E então pediram a Moisés como mediador da aliança, e Jesus também vai ser um mediador de uma nova aliança, não é? Como sabemos, não da lei, mas da graça, para ir perante o Senhor e retornar as suas palavras a eles.
Desta forma, o profeta deveria ser como Moisés. Encaixa perfeitamente em Jesus, não é, irmãos? Nem vale a pena explicar muito, porque realmente mediador de uma nova aliança para falar as palavras de Deus a nós. E é Ele próprio quem faz essa aliança com o seu sangue. O profeta então devia ser o porta-voz de Deus para o povo de Israel. E era a ele que eles deviam ouvir, Sama, que é uma palavra que Deus chamou a Moisés. Sama também, no Monte Sinai, ele usa esta palavra hebraica que quer dizer obedecer. Como diz Jesus, quem me ama obedece-me, não é? A voz do anjo mensageiro, Malak. Pois o nome de Deus está nele. Aqui vamos ver como esse anjo mensageiro também era mais do que um simples anjo, não é? Porque esse anjo também era suposto obedecermos à sua voz. E de acordo com a Tora, este anjo, o anjo do Senhor, não é um anjo comum, mas refere-se a um mensageiro divino. E tenho aqui as passagens, podem depois ver, em que esse anjo realmente é diferente. E o povo de Israel não deveria se rebelar contra o anjo, pois ele não perdoará a tua transgressão. Algo que somente Deus pode fazer. Sabemos perfeitamente quem pode perdoar a Deus. Quem pode perdoar pecados? Deus. Jesus é acusado disso até pelos fariseus e ele mostra que tem esse poder aqui na terra. Ele tem o poder para perdoar. E é o poder que só Deus pode fazer. Por isso Jesus é divino e é Deus. E este anjo também podia fazer. Por isso se fala muitas vezes que este anjo era uma teofania. É Jesus revelado no Antigo Testamento. E este anjo era exatamente no mesmo. Também devíamos obedecer como esse profeta que aí viria tinha que se obedecer, ouvi-lo obedecer. Um identificador final da unicidade de Javé e seu anjo é a forma como a autoridade do anjo é elogiada. Preste atenção a ele e ouça o que ele diz. A expressão hebraica, traduzida como ouvir, é na verdade um términos técnicos da literatura da aliança. E na verdade, como falamos anteriormente, significa obedecer e é usado rotineiramente em relação a Javé, a Deus, e em sua aliança com Israel. Esta palavra que é usada para o anjo e para esse profeta que o deveriam ouvir é muito usada em relação a Deus com a sua aliança com Israel. Vê-se que é algo forte, não é apenas um ouvir, é um obedecer, é importante. Em outras palavras, normalmente é a voz de Javé que Israel deve obedecer, mas agora é a voz do anjo de Javé. E o pano de fundo da aliança da frase, portanto, implica uma identidade de Javé e do anjo. Eles partilham a identidade, não é? Como sabemos, Jesus é o Filho, Deus é o Pai. E esse anjo, como nós acreditamos, seria uma teofania de Jesus. E o profeta que queria vir no futuro seria o próprio Jesus. A mesma fraseologia é repetida mais tarde, quando Moisés descreve o profeta que viria. Yahweh, seu Deus, se levantará para você um profeta como eu dentre os seus próprios irmãos. Você deve ouvi-lo, obedecê-lo. A teofania do Horeb Sinai mostra a necessidade de tal profeta que deve ser o próprio Deus e, como tal, deve ser obedecido. No Novo Testamento, Moisés e Elias apareceram numa alta montanha com Jesus. E uma voz da nuvem, Deus Pai, disse a Pedro, Tiago e João: Este é o meu filho amado, em quem me compraze. Ouvi-lo. Não é, irmãos? Como aquele profeta e como também já podiam ter feito ao anjo. Jesus é maior que Moisés e Elias. Porque é o profeta que os discípulos devem ouvir e obedecer do Antigo Testamento. E então, vamos refutar o porquê que não pode ser Josué e a seguir Maomé. O profeta como Moisés não pode ser Josué. Porque Deuteronômio 34, logo após esta descrição de Josué, em Deuteronômio 34:9, diz: E nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Então, se antes falavam de Josué e a seguir dizem isto, é porque não pode ser Josué, não é, irmãos? É facilmente refutado. Moisés foi a fonte dos profetas do Antigo Testamento, colocando-o numa categoria diferente de todos os outros da história de Israel. Ainda hoje Moisés, e nós vemos o que falavam os fariseus para Jesus: Ei, Moisés disse-nos isto, Moisés representa a velha aliança, não é? A autenticidade de todas as profecias posteriores do Antigo Testamento foi definida pelas palavras proféticas de Moisés. Vemos isso em Daniel, em Malaquias. E Moisés foi o único no seu papel de profeta, tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele contemplava a forma de Deus. Viu Deus pelas costas, não foi? E falava com ele face a face, como nós também vemos isso em Números 12 e 8 e Êxodo 33:11. É um profeta diferente, não é? E quem é o profeta Mohamed? Ou Maomé? Aqui tenho que traduzir a seguir para português. O contexto deixa claro, entretanto, que o profeta viria das 12 tribos de Israel.
E ele profetizaria em nome do Senhor. E seria como Moisés, alguém que falava com Deus face a face e fez sinais, prodígios e milagres, como nós já temos visto. E Maomé claramente não está a ser então aqui descrito, não é? Pois ele não era um israelita, não profetizou em nome do Senhor, Yahuwah, não conheceu a Deus face a face e não fez nenhum sinal, maravilha ou milagres. Isso é claro no Alcorão. Ou seja, não se enquadra com este profeta que iria vir, não é? É facilmente refutado. E para finalizar, então é uma futura figura messiânica, algo que alguns cristãos negam? Então, o uso singular de profeta, Nabi, com sufixos singulares, aponta para um indivíduo específico. E o profeta é comparado a um único indivíduo exaltado, Moisés. No Antigo Testamento, nenhum profeta exercia autoridade legislativa, executiva e sacerdotal que Moisés exercia. Moisés exercia, era quase, digamos, era quase que exercia como um rei, não era ali. Não chegaria a tanto, mas era ele, ele é que fazia as leis, ele que Deus lhe transmitia, e ele é que as punha em andamento, executava as julgamentos e também sacerdotal. E o profeta, como Moisés, tinha de ser um indivíduo tão especial que somente o Messias poderia preencher as qualificações. Podem ver nestas passagens. Outras passagens da Torá fornecem um contexto mais amplo que permite que Deuteronômio 18, 15 a 19 seja realmente messiânico. Vale a pena ver estas passagens. O Novo Testamento confirma que Deuteronômio 18, 15 a 19 é messiânico. Em Atos, Paulo confirma, em Atos é confirmado que esse profeta seria realmente o Messias que iria de vir. É Jesus. O profeta de Deuteronômio 18 é finalmente cumprido nessa pessoa de Jesus Cristo, o divino Filho de Deus. Jesus teve comunhão íntima com o Pai. Por 3 anos realizou sinais, maravilhas, milagres como Israel nunca tinha visto. E funcionou profeticamente, alertando os seus discípulos sobre a sua morte, a ressurreição e sobre a destruição vindoura de Jerusalém. Ele cumpre tudo o que tinha que acontecer desse profeta que iria vir. E Jesus disse aos líderes judeus da sua época que, ao contrário de Moisés, eles nunca tinham visto ou ouvido a Deus. E por causa da sua incredulidade nele, Jesus apresentou Moisés como aquele que os acusaria aos líderes judeus diante de Deus. Pois foi Moisés quem escreveu sobre Jesus, não é? Ele disse, foi Moisés que escreveu sobre mim, João 5:46. E é quase certo, para além de falar do Messias que ainda ia vir, que Jesus também se deve a referir a essa passagem em Deuteronômio 18:15, o profeta como Moisés. E é isso, irmãos, que eu tinha para vocês hoje, para quando serem deparados com essa passagem, saberem do que está a falar, não é? Saberem defender quem disser que Jesus não cumpre esses objetivos, ou quem até disser, não, estás a ver, olha, aqui está a falar de Maomé. E vocês já sabem que não é, Maomé não fez milagres, não fez maravilhas, não falou com Deus em nome do Deus de Israel, não é? O de Yahuwah. E realmente, então, temos aqui as razões para só Jesus cumprir esse papel e realmente é mais uma prova que ele é o Messias. Então fiquem com Deus e Deus os abençoe.